Então vamos para o nosso 5º capítulo do Evangelho de São João. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos o anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai continua agindo agora, e eu ajo também. Por essa razão os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade eu vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem Ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar,
porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro sairão deles ao som da sua voz. Os que praticam o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticam o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quiseste alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunho a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que me enviou, que ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória nos homens, mas sei que não tende em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outra em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer vós que recebeis a glória um dos outros, e não buscai a glória que é só de Deus? Não julgues que vos hei de acusar diante do Pai. Há quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois, se cresseis em Moisés, certamente crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se não acreditai nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Então, aqui no 5º capítulo do Evangelho de São João, o evangelista nos introduz no drama de Jesus, ao mesmo tempo externo e interno. O externo, a hostilidade crescente das autoridades judaicas, e interno, a missão do Filho, dependente sempre do atuar do Pai. Pelo Filho de Deus, nos comunica a vida eterna. E isso tudo contém 3 partes bem estruturadas. A primeira, o relato da cura do enfermo na piscina de Betesda. Temos a descrição desse ambiente, a piscina ou tanque de Betesda, que significa casa da misericórdia de Deus. Uma piscina dividida ao meio, de modo que se formam 5 entradas, 5 pórticos, que acolhem numerosos e variados doentes. Pela glosa do versículo 4, averigamos que dependia de uma fonte intermitente, cuja atividade o povo atribuía à intervenção sobrenatural, como relatado no anjo do Senhor. As águas desse tanque, dessa piscina, se atribuía a um poder terapêutico variado, que atraía os doentes de várias índoles. Da resposta do doente se deduz claramente que a quantidade dessa água de cada atividade era muito limitada.
e só os primeiros então é que conseguiam aproveitar dessa água. O evangelista então contempla essa multidão de cegos, coxos e paralíticos e se fixa em um paralítico específico, cujo tem já 38 anos, que significa uma geração inteira. E Jesus devolve a saúde a esse doente, não mediante a água do tanque da piscina, mas pelas suas próprias palavras. Todavia, esse milagre se realiza no dia de sábado, e além disso, Jesus lhe ordena que leve a sua cama, com o que infringe o preceito da Mishnah. E para o evangelista, trata-se do verdadeiro sábado, que é a culminação da obra criadora de Deus, enfatizado com a presença curadora de Jesus. Por sua vez, para as autoridades judaicas, trata-se de uma transgressão da lei. E aí então o enfrentamento está sendo preparado. Depois temos a controvérsia com os judeus, o poder de Jesus de dar a vida e também de julgar. Então, para os judeus não interessa a cura desse pobre paralítico, mas sim a transgressão do sábado. E aí então começaram a perseguir Jesus. Jesus se defende. Em vez de se situar na casuística lei rabínica, situa-se em seu posto junto de Deus, que trabalha sempre, em um presente eterno, como o próprio Jesus diz lá no versículo 17. Meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Jesus não é só o Senhor do sábado, mas situa-se em relação de comunhão plena com o Pai, em ação permanente e contínua, que nunca descansa de criar e cuidar do mundo. E por fim, temos o discurso da revelação. O testemunho de Deus legitima Jesus. Jesus deu um ensinamento com uma pretensão inaudita. Agora procura legitimá-lo. Com isso, quer ao mesmo tempo robustecer a fé dos que creem nele e desmascarar os pretextos da incredulidade dos judeus. A ideia dominante é a do testemunho. Apresenta-se diversos testemunhos que dão crédito à autoridade de Jesus. João Batista, as obras de Jesus, as sagradas escrituras, próprio Moisés. Declara que sua atividade não procede de si mesmo, mas vem do Pai, que é soberanamente ativo. Segundo a fé judaica, Deus exercia duas obras supremas, a de ressuscitar os mortos e exercer o juízo. Mas Deus as comunica a seu Filho, Jesus Cristo, outorga-lhe o seu poder vivificador e também o seu poder de julgar. E o versículo 24 é o ponto culminante. Quem crê no Filho tem a vida eterna. No meio, o versículo 37 tem essa posição central. Está a grande testemunha, que torna possível os outros testemunhos, que é a testemunha do próprio Deus, testemunha do Pai. Dirigida por Jesus de Nazaré a seus adversários, esse texto afeta o judaísmo contemporâneo, que se nega a reconhecer em Jesus o Messias e o Filho de Deus. E assim finalizamos o 5º capítulo e prosseguimos então para o 6º capítulo do Evangelho de São João.